Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro. Voltei aqui com uma disposição um pouquinho diferente do que eu faço habitualmente, porque eu tô com preguiça de montar o aparato e que eu gravo vídeo nesse celular 5C. E eu deixei ele aqui em cima da estante, acho que fica facinho para gravar, não sei se vai ficar bom. Vou conversar com vocês sobre este livro, vou botar desse lado que vai aparecer, do Rafael Montes, Jantar Secreto. Eu já havia lido Suicidas e gostei bastante, apesar das críticas. E esse aqui eu também gostei muito, tanto que eu li ele em 2 dias. É um livro da publicado pela Companhia das Letras, ele tem 360 páginas, mas eu li ele em 2 dias, é uma leitura muito fácil. O Rafael Montes é esse jovem escritor, cadê? Esse aqui não tem a fotinha dele. É um jovem escritor, muito novo, 26, 27 anos, acho que é isso. E ele é um escritor de mistério e livros policiais. Ele utiliza como fonte primária das ideias dele para livros a Agatha Christie, que é a Rainha Mor, né? De livros de mistério. O primeiro livro de mistério, de policial que eu li foi da Agatha Christie. Eu li o caso dos 10 Negrinhos, que acho que hoje mudou de nome, não é? Foi uma tradução, não sobrou nenhum, uma coisa assim. Bom, do que se trata esse livro aqui? Canibalismo. A história de 4 amigos. Logo no começo da história, você é apresentado por Dante, é narrado em primeira pessoa. E esse livro é legal porque ele tem algumas diferenças de narrativa. Então, ele utiliza a primeira pessoa, utiliza carta, e-mail. E tem uma parte, inclusive, que é um facsímile de uma página, de uma conversa em WhatsApp, com direito a memes e tudo. E numa cena bastante estranha para usar humor, mas é um livro que fala sobre o canibalismo e é muito engraçado. Esses 4 amigos são do interior do Paraná, o Dante, o Leitão, o Hugo e o Miguel, cada um numa carreira, vão para o Rio de Janeiro estudar. Passam no vestibular, cada um na sua área, e alugam um apartamento para dividir as despesas e ficar mais fácil viver no Rio. E o segundo capítulo já dá um pulo assim de 5 anos, eles já estão formados, e nada deu certo. Nenhum se tornou um grande profissional na sua área. O Dante se formou em administração e é livreiro. O Leitão abandonou a faculdade e ficou vivendo de pequenos golpes, engordando dentro de casa. O Miguel é um residente, sofredor, coitado, como a maioria dos residentes, recebe mal e trabalha muito em medicina. E o Hugo, que se formou em gastronomia, não conseguiu seguir na carreira, até por conta da arrogância dele. A carreira desses personagens é importante para o desenvolvimento da história, porque cada um vai ter um papel fundamental no que acontece. Por conta de um golpe do Leitão, os amigos se colocam numa situação bastante difícil financeira, e o Hugo resolve utilizar um site chamado jantarsecreto.com, que você pode dar um jantar secreto na sua casa, cobrar um valor alto para pessoas excêntricas e tal. E o Leitão resolve, da cabeça dele, mas por conta de uma anedota contada no início uma anedota não é nem uma piada, mas aqueles jogos de adivinhação contados no início do livro, utilizar carne humana no jantar. E a surpresa é que tem muita gente interessada, eles fecham com um pacote que vai dar 30 mil reais o jantar, para vender carne humana. E aí começa o problema, porque primeiro tem que arrumar o corpo, né? Onde eles vão conseguir o corpo. E os 4, sabe-se lá por quê, abraçam essa ideia. O Miguel titubeando um pouco, porque é evidente que se ele for um médico e trabalha num hospital, cabe a ele conseguir esse corpo. O administrador, o Dante, vai tentar administrar essa história. Quem vai cozinhar é o cozinheiro, e quem vai fazer a parte toda de divulgação tal é o Gordito, o Leitão, que é o sobrenome dele, inclusive, por ironia. Ok, e aí eles fazem esse jantar. E eu achava que na história seria assim, fizeram um jantar, esse jantar deu merda, e as pessoas ficaram loucas, enfim, viraram zumbis, ou sei lá o que era. Mas não, os jantares acontecem muitas vezes. E a gente tem aqui um narrador, cuzão, que é o Dante, a todo momento tentando justificar não só a participação dele nesses crimes, mas também com a conivência dos outros. Cada um teria um motivo para poder participar disso, que não convence, não convence mesmo. Ele foi cuzão pra caralho, assim, por aceitar isso e por prosseguir. E ele fala logo na primeira página, Dante é meu nome, preciso que não se esqueça disso. Mesmo quando chegar na metade da história, assim, que ele era um cara legal. E
todo momento no livro ele fica o tempo todo tentando mostrar que ele foi um injustiçado, que ele era um cara legal, que ele era um cara bacana, que se envolveu com essa história, e mesmo até os amigos dele, mas a amizade vai se desmontando de uma maneira que se torna... é irrecuperável isso. É um livro bastante grotesco, assim, em alguns aspectos, mas não no mau sentido. O que o Rafael, é evidente que o Rafael quis foi chocar a gente, e ele coloca alguns pontos, não é o mote maior da história, mas assim, do sofrimento que a gente coloca nos animais, e a forma como a gente trata os animais para abate, enquanto isso é cruel. E por que nós seríamos cruéis se a gente comesse carne humana, sabe? Mais ou menos isso. O enigma da gaivota é que um cara, isso tem na internet, tá? É um cara que entra num lugar que está vendendo carne de gaivota e ele fica interessado, ele come, quando ele volta para casa ele se mata. E quando ele chega em casa e se mata, você tem que descobrir qual a razão disso, por que ele se matou, né? O enigma é solucionado logo no começo do livro, a gente já sabe por que ele se matou. Mas daí pra frente eu não posso contar mais, porque livro de mistério, eu sei que muita gente fala, mas o que vale é a experiência da leitura e não... eu não me importo com spoiler. O problema é que livro de mistério, o legal da história é você tentar descobrir o que está acontecendo. Então eu não vou falar mais daqui pra frente das coisas que acontecem, mas acontecem muitas coisas, assim. E o quanto a gente trata mal os animais. Isso eu fiquei pensando várias vezes, por exemplo, carne de confinamento, né? Que eu nem sei qual é o tipo de carne, porque eu nunca comi, mas de você... O boi nasce, né? O bezerrinho tem que ficar lá confinado, porque a carne vai ficar macia e tal. E, enfim, tem uma hora que ele descamba e eu acho que o Rafael tomou um MDMA vencido e aí ele viajou mesmo, assim. Porém... a gente já conversei a respeito de verossimilhança em livros desse tipo, porém é ficção, né, velho? Então, por que a gente pode ficar bravo achando que não houve verossimilhança e a gente lê um livro como Harry Potter, que é um menino que tem poderes de bruxo, e o livro é ótimo, né? Então, diga-se de passagem. Então, enfim, pode ser que ele tenha alguns problemas aí. Entretanto, eu acho que como ele é um autor muito jovem, ele tem bastante futuro nisso. Eu não li os outros livros dele, eu só li esses 2 livros dele, mas eu tô com interesse em ler tanto Vilarejo quanto Dias Perfeitos. Eu já li várias críticas negativas a respeito de Dias Perfeitos, mas eu não me importo muito com isso não. Até porque a minha opinião a respeito dos livros que eu leio é soberana, e a de vocês é soberana também. Pensem sempre assim. Mas, cara, eu li, não consegui parar de ler, ri muito, muito, muito mesmo, porque... ele criou situações engraçadíssimas, assim, no meio de tragédias, como na hora... o próprio diálogo que ocorre no WhatsApp é no momento em que eles estão conseguindo o corpo. E é uma das passagens mais engraçadas, e ao mesmo tempo eles estão sequestrando um corpo. E ele fala assim, aquela lei do vilipêndio ao cadáver, não é? Porém, comer carne humana não é crime. Então, se ele fica justificando isso o tempo todo pra você, tentando se desculpar, sabe? E os personagens pelo menos dos 2 livros do Rafael que eu li, ele é bastante cruel com os personagens dele. Os personagens dele sofrem bastante, ele não tem pena não tem misericórdia. E isso não foi diferente com nenhum desses personagens aqui. Eu tenho uma personagem bastante interessante que ele criou, que é a Cora, a prostituta, e de longe é a personagem mais interessante do livro, apesar de ter um caráter duvidoso. É a mais interessante do livro, com certeza. Esses 4 rapazes não me encantam em nada. O Dante é gay, mas isso não interfere em nada na história, é só uma característica. Os outros 3 também, ninguém tem... acho que ele não quis... A ideia foi essa mesmo, não vamos criar empatia com esses personagens, mas vamos ver o que acontece quando eles se envolvem com uma situação como essa de servir carne humana em jantares. E ganharam bastante grana, viu? Vamos pensar nisso aí. Vai que... Bom, aqui tá aparecendo. Beleza, foi ótimo ler, eu adorei, não recomendo pra todo mundo. Eu sei que tem bastante gente que não vai gostar. Porque vai achar que é jovem demais, que é um pouco infantilizado, literatura de adolescente. Mas é bom. Eu gostei. Beleza? E o que chegou por aqui, esse livro aqui eu já estava bastante de olho nele, dessa autora franco-marroquina, Leila, Canção de Ninar. E eu vi uma resenha no perfil de Instagram do Pedro Pacífico, lá no Bookster.
E ele elogiou bastante esse livro e eu fiquei bastante interessado. Além de... O que foi, Matheus? Tá chorando? Além disso, ele fez uma resenha bastante elogiosa sobre este livro aqui, o Sapiens, perdão, uma breve história da humanidade, e é um calhamaço, assim, eu não sei se eu vou começar a ler agora, mas eu fiquei bastante interessado. E chegou, é o meu queridinho do momento, como diz a blogueirinha de merda, lugares distantes do Andrew Solomon, esse cara que eu sou apaixonado, eu adoro tudo que ele escreve, já li livro dele 2 vezes, tal, assisto palestra dele no YouTube, eu gosto demais desse cara, e eu tava com bastante vontade de ler esse livro. Alguns seguidores do canal compraram o livro, mostravam, me marcavam, o Thiago me marcou, o Christian, conversei com ele sobre isso, e então agora eu tenho o meu também, e logo logo eu vou começar a ler, porque eu gosto da maneira como esse cara escreve, pra mim ela flui muito bem, então eu não tenho dificuldades em ler livros do Andrew Solomon. Então, apesar dele ser, como sempre, um calhamaço, ele não escreve livros de 100 páginas. Firmeza? Bom, a preguicinha deu-se aí para essa disposição, porque eu tô meio preguiçoso para montar. Espero que tenha ficado bem, beleza? E a gente se vê por aí com as minhas próximas leituras. Um beijo, tchau. Não esquece de dar aquele joia. Se der joia ao contrário, fudeu, velho.